Como primeiro passo, a gente vai entrar na nossa conta do Office 365. Eu utilizei aqui o Bing para buscar o nosso portal Office, digitei portal Office, a gente tem aqui Office 365 Login. Clique nesse link e você será redirecionado para a página de login do Office 365. Caso você não tenha um login do Office 365, aqui embaixo na descrição a gente tem um link de um vídeo explicando como você cria a sua conta de forma gratuita. É uma conta que a Microsoft permite que você utilize o pacote Office durante 3 meses de forma gratuita. Ou, caso você tenha uma conta Microsoft da sua empresa, né, por exemplo, seu nome, @outlook.com.br, ou seu nome, o nome da empresa.com.br, tá? Você vai estar digitando aqui onde está escrito endereço de e-mail. Após digitar o seu e-mail, digite a senha e clique em entrar. Após clicar em entrar, você será redirecionado para a página principal do Office 365, onde você pode ver alguns aplicativos e um deles é o Microsoft Teams, que hoje, ao longo aí, né, do que vivemos de home office, é uma ferramenta de colaboração em que muitas empresas a utilizam para realizar reuniões, né, bate-papo, compartilhamento de documentos, que a gente vai estar falando um pouquinho mais à frente. Então você vai clicar em Teams, ele vai abrir uma nova guia, tá? O link do Microsoft Teams. Primeiramente, ele vai te perguntar se você quer utilizar a versão web ou se você quer utilizar a versão do tipo aplicativo para o Windows. A gente está utilizando aqui o Windows 10, tá? Ele também possui versões para mobile. Eu gosto bastante de utilizar a versão para Windows. Ela tem bons recursos, né? E fica visualmente melhor que a versão web. Você pode ter, de repente, um navegador travar em algum momento e você acaba fechando o seu Microsoft Teams, por exemplo, durante alguma reunião. Então clique na opção obter o aplicativo para o Windows e ele automaticamente vai iniciar aqui embaixo o download da instalação do Microsoft Teams para o seu Windows. Nesse momento o Microsoft Teams já está aqui na nossa pasta. Eu vou clicar com o botão direito sobre a instalação, executar como administrador, e ele vai estar iniciando aí nossa instalação. Clico na opção sim, ele pode levar alguns segundos para carregar a instalação, aguarde. Irá exibir aqui uma tela, onde ele vai buscar aqui a sua conta para sincronizar com o seu Teams. E nesse primeiro momento ele trouxe para a gente aqui a tela inicial do nosso Microsoft Teams. Bom, o que ele traz aqui, né? A gente tem uma coluna ao nosso lado esquerdo, que é um menu, e temos aqui o que ele chama de equipes. Ele tem aqui um tutorial que ele vai explicar um pouquinho sobre o Teams. A gente vai clicar aqui em Vamos Lá, você pode estar passando esse tutorial clicando em Vamos Lá. Ele já traz para a gente aqui alguns grupos que ele chama de equipes. No nosso caso, a gente tem a diretoria, administradores e vendedores. E da onde ele está trazendo, né, esses grupos de forma automática? Bom, a gente tem aqui no botão administrador a área de administração do nosso Office 365, que é o local onde nós criamos nossos grupos de usuários. Então, na aba grupos, a gente tem aqui grupos, e se você reparar, a gente vai ter aqui os grupos que estão sincronizados com o Microsoft Teams, que é o administradores, diretoria e vendedores, que foi o que a gente criou. Então ele já subentende que o que você tem de grupo lá dentro do seu Office, ele se transforma aqui em uma área que você quer conversar com determinados, por exemplo, funcionários da sua empresa. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente pode clicar no botão de opções aí do nosso grupo. E digamos que a gente tem alguns vendedores na nossa empresa que a gente quer conversar com eles em assuntos particulares. A gente vai clicar em adicionar membro. Só que se você reparar, a gente nem precisa adicionar um membro no nosso grupo. Porque olha só, Leandro adicionou a Cláudia Oliveira à equipe. Isso porque, se eu marcar aqui vendedores e expandir o meu grupo, um dos membros é a Cláudia. Então automaticamente ele já foi no Office 365 e trouxe para a gente a Cláudia aqui para dentro. Então tudo que eu conversar com a Cláudia, posso dar um arroba, Cláudia Oliveira, e fazer uma menção. Ou seja, no momento que eu marco a Cláudia, ela vai verificar que a mensagem que eu envio aqui no grupo de vendedores é diretamente ligada a ela. Então, eu posso digitar um boa tarde, por exemplo. Você pode enviar a mensagem com Enter ou clicar aqui no botão de enviar. Enter e ele vai estar enviando uma mensagem boa tarde diretamente
para a Cláudia, que já é membro do grupo de vendedores, tanto do nosso Office, né, e também aqui diretamente do nosso Microsoft Teams. Logo abaixo do Microsoft Teams a gente tem algumas configurações, né? A gente tem formatar aqui a parte de texto. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, informações sobre as vendas, fazer uma pergunta a ela, marcar o meu texto, vir aqui e formatar esse texto, né? A gente pode colocar, por exemplo, uma cor para essa fonte vermelha, para poder chamar um pouco de atenção, certo? Poderia também iniciar uma reunião, uma figurinha GIF, tá? A gente tem alguns GIFs animados, né? Seguindo a ideia aí, que você já deve ter conhecido do WhatsApp, entre outros, ou até um anexo. A gente vai falar um pouco de anexo mais à frente. Então a gente pode formatar, colocar em negrito, por exemplo, deixar aí a mensagem um pouco mais focada e enviar mais uma vez essa mensagem para o usuário. Então, foi enviada aí com formatação. Aqui a gente tem mais opções, tá? São parte de aplicativos, a gente vai falar depois. E a gente trabalha com a parte de mensagem sempre na área, né, inferior e os botões aqui embaixo customizando, tá, as mensagens. Vamos verificar aqui em diretoria. Se você reparar, não tem aqui como tem vendedores, né? A gente tem aqui no caso a Cláudia, porque o grupo de vendedores já possui a Cláudia, mas eu quero que na diretoria eu adicione um membro apenas no Teams, né? Ele aqui dentro vai ser da diretoria, mas lá no meu Office ele não vai ser da diretoria. Então a gente vai estar clicando ao lado aqui do grupo e agora sim vou adicionar um membro. A gente tem aqui o membro, por exemplo, Felipe. Eu digitar Felipe, ele vai buscar lá dentro do meu Office 365 se o usuário Felipe realmente existe, eu marco ele e agora eu vou estar adicionando ao meu grupo. Perfeito? Ele já adicionou, ok? E eu posso dizer se ele é proprietário ou membro desse grupo. Ou seja, se eu quero que ele também administre o grupo, coloque novos membros ou apenas participe. Então, eu quero que ele participe e agora o Felipe já está aí adicionado, tá, ao nosso grupo de diretoria. Eu poderia também não mostrar aqui o grupo de diretorias, né, para alguns usuários, então poderia deixar ele oculto. E aqui eu vou trabalhando com eles, na qual os outros usuários, tá, vão poder apenas ver a parte de vendedores e administradores, por exemplo. É uma forma mais sigilosa, né, de você manter os grupos também. Aqui você tem, ao clicar no botão direito, você pode gerenciar aí o seu grupo, ou seja, você pode alguém enviar uma solicitação para entrar nesse grupo. Nesse momento a gente não tem nenhuma, então você pode não aprovar para que esse usuário entre no grupo, tá? Até o momento a gente tem aqui diretoria, o membro Felipe, que é o nosso convidado, e eu tenho o proprietário, que é o Leandro, ou seja, eu posso incluir, excluir, fazer a manutenção desse grupo. A parte de canais, você pode separar o seu grupo por assuntos. Então, por exemplo, você tem diretoria, você pode clicar as opções e clicar em adicionar canal. Nesse canal a gente vai chamar, por exemplo, de diretoria de vendas. Ok? Pode colocar uma descrição. Você pode colocar aqui o tipo de privacidade, ou seja, se ele será privado apenas para o grupo ou para todos na equipe. Vou colocar privado, acessível apenas para um grupo específico de pessoas na equipe. Eu vou clicar em próximo. Então ele cria um canal, tá bom? Dentro aí do nosso diretoria, em que a gente vai separar aí, por exemplo, dentro da diretoria eu quero conversar só com os vendedores da diretoria. E aí eu vou colocar, por exemplo, novamente o Felipe, só como exemplo. Vou estar adicionando o Felipe nesse canal e vou clicar em concluir. Então dessa forma você tem geral, que seria todo mundo que é da diretoria, e embaixo você teria funcionários apenas da diretoria de vendas. Então a gente tem aqui inúmeras configurações. Na parte de cada canal você também tem algumas configurações como gerenciamento de canal. Então poderia, por exemplo, gerenciar a diretoria de canal. A gente tem as configurações desse canal. E aí a gente tem, por exemplo, permissões de membro, né? O que cada membro pode fazer nesse canal. Então eu poderia colocar aqui, os membros podem criar e atualizar guias, dar membros opções de excluir mensagens, editar as menções, né? Se cada usuário pode ou não fazer uma menção. Isso porque você de repente pode bloquear que uma pessoa não fique conversando com a outra num grupo, na qual ela pode conversar de forma privada. E isso é um grupo mais sério, um grupo mais focado, ou é um grupo, né, em que você pode colocar um emotion, né? Enfim, figuras entre outros. Então, por exemplo, aqui a gente poderia ter um grupo mais flexível, que é só alguns diretores de venda, mas na parte geral, por exemplo, não seria interessante a
a gente deixar aí tudo, né, em si aberto. Então a gente poderia gerenciar o canal e a gente tem aqui que qualquer pessoa pode postar mensagem ou qualquer pessoa pode mostrar um alerta e apenas o proprietário. Então vou colocar que apenas o proprietário, por exemplo, que sou eu, Leandro, posso escrever algumas mensagens. Isso torna o grupo, né, com a mensagem um grupo mais consistente, ou seja, nem todo mundo sai incluindo várias mensagens. Então a gente também tem aqui nosso grupo como um todo, que diretoria está no nível superior, então poderia configurar aqui também a parte de gerenciar toda a equipe, ou seja, todos os grupos mantêm esse padrão. Também teria as configurações para todo esse grupo, na qual posso colocar uma imagem e altera essa parte em vermelho. Tem também as permissões, como eu tinha falado, com mais opções, na qual a gente pode fazer com que os canais sejam privados, enfim, configurações aí para você flexibilizar e controlar, né, os seus grupos dentro aí, aliás, seus canais dentro do grupo. Isso vale para as menções. A gente pode colocar um código de equipe, ou seja, a gente gera um código, esse código é enviado a um determinado usuário e aí ele insere esse código e entra automaticamente, tá bom? Nesse grupo. A gente também tem a parte de análise, ou seja, você vai saber quantos usuários tem no grupo, quais os aplicativos, os arquivos, usuários ativos, reunião, a quantidade de reunião, engajamento, entre outros. A gente não tem nada até o momento, porque foi criado, né, há poucos minutos. E a parte de aplicativos, em que a gente pode conectar alguns aplicativos como o OneNote, né, o Power BI, que é análise de gráficos, entre outros, SharePoint, eu vou falar um pouquinho também em outros vídeos, e a gente pode conectá-los aqui ao Teams, né? Ou seja, o SharePoint, por exemplo, a gente tem uma possibilidade muito boa de estar compartilhando documentos, que facilita muito aí a comunicação nas empresas. Então, tenha em mente que as equipes são os grupos dentro do Teams e o canal seria uma área separada para determinados, digamos, funcionários conversar. A gente tem aqui todo mundo em geral, e em diretoria de vendas, por exemplo, a gente teria apenas é, alguns determinados funcionários. Bom, então se eu quero conversar com um determinado usuário e eu não quero falar em um grupo, eu tenho a opção de chat. E essa opção a gente tem aqui a parte de contatos. E aí a gente vai adicionar um contato a esse grupo. A gente vai ter um grupo de favoritos. Vou chamar aqui o Felipe, por exemplo. Felipe. E aí marco o Felipe, clico em adicionar. E aí a gente se torna aqui uma conversa privada entre eu e Felipe. Perfeito? Ou seja, assuntos entre eu e ele. E caso eu queira ver alguma coisa que a equipe, né, esteja falando, eu volto em diretoria de vendas, ou caso a empresa inteira esteja falando, né, algum presidente, algum CEO fez algum anúncio, a gente vai ter aqui a parte do geral, onde está todo mundo, ou de repente de um setor como um todo, perfeito? Então, chat, a gente tem aqui uma conversa mais pessoal, equipe, a gente tem uma conversa mais voltada na parte corporativa, perfeito? Então, com o tempo, você fica sabendo que você tem sempre as opções do lado de cada canal ou do lado de cada equipe, em que você pode aí estar obtendo informações, né? Obter endereço de e-mail, por exemplo. Então, ele vai exibir para a gente aqui um e-mail desse grupo. Então, se a gente mandar um e-mail para esse grupo, automaticamente o grupo todo vai receber. A gente também tem aqui, por exemplo, a gente pode sair da equipe, editar a equipe, obter link da equipe. O que seria o link da equipe? Você copia esse link, manda para o e-mail de alguém da empresa que tem que entrar nesse grupo. Quando ele clicar, automaticamente ele entra aqui e é adicionado, tá? Como se estivesse fazendo aí um adicionar novo membro. Para você configurar as configurações do seu Teams, você tem aqui o botãozinho atividade e aqui você tem configurações. Aqui é a área onde você vai configurar, né, os padrões que você quer utilizar no Teams. A gente pode deixar ele no padrão mais escuro, que é um padrão mais utilizado. Se a gente quer que ele inicie automaticamente o aplicativo, entre outras opções, tá bom? Idioma no teclado, idioma do aplicativo, a parte de privacidade. Você tem também uma parte de bloqueio, tá? De alguns contatos. Caso alguém tenha saído da empresa e ainda tenta conectar, você pode estar bloqueando. As notificações, que também envolve as partes de menções. Enfim, você pode estar mostrando ou não, desativar. Dispositivos é o que você está usando, qual microfone você está utilizando na sua máquina, sua placa, né, de som, que você está recebendo som, o microfone que você está utilizando para falar, câmera, né, a gente tem aqui a parte da câmera.
Tem a parte de permissões, né? Se você vai deixar aí utilizar sua câmera, de repente a sua empresa só utiliza a voz. Então, se você desativar, nunca vai utilizar a sua webcam, por exemplo. Localização GPS, links externos, ou seja, se uma pessoa pega um link e joga numa conversa, né? Se você quer permitir, de repente pode ter um vírus ou não, você pode estar bloqueando. E aqui é a parte de chamadas, né? A gente geralmente deixa muito padrão, né? Não é muito alterado essa parte de Teams, mas fique sabendo que você tem as configurações. As mais usadas então são os dispositivos, caso você tenha algum problema, né? Você pode fazer uma chamada teste para realizar um teste se tua câmera está funcionando, se o microfone e o áudio. A parte de notificações também. E a parte de permissões, né? Como eu disse, você de repente não quer utilizar a câmera em nenhuma reunião da sua empresa, ou não quer clicar em um link de fora que pode conter vírus. Perfeito? Então a gente falou um pouquinho nesse vídeo sobre as equipes, o chat e atividades, a parte de configurações. Em próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre a conectividade, documentos, entre outros assuntos aí que para você conhecer um pouco do Microsoft Teams.